Repórter 1520, Francisco José. Tudo bem, meus amigos da Rádio Jornal de Poá, ainda sobre o caso da morte do seu Chico da Edith. E ontem nós ouvimos a versão da dona Edith, que acusou uma senhora de ser a principal causadora da morte, ou a única causadora da morte do seu Chico da Edith, que era a atual companheira, a dona Francisca Ribeiro Lima. Ela vem apresentar a versão dela, vem apresentar o contraditório de tudo que foi dito pela dona Edith. Aí estou aqui diante do advogado dela, constituiu o advogado, doutor Alfredo, advogado aqui da dona Francisca Ribeiro Lima. Doutor Alfredo, o que a dona Francisca passou para o senhor? Qual é a história que o senhor quer transmitir e que o senhor considera a história verdadeira? Um abraço, bom dia, Rádio Jornal. Bom dia, Chico Zé, muito obrigado pelo espaço, ao Hélio também. Olha, o que na verdade ocorreu, o que de fato ocorreu, foi que na quinta-feira o senhor Chico estava bebendo no bar do Raimundo, ali no Alto da Beinha. Ele estava lá bebendo e teve um desentendimento com a dona Francisca, teve um desentendimento com ela, e depois ele foi lá na frente da casa dela, onde estava a moto, tirou o cachimbo da moto. Eu estava lá próximo, eu estava lá na casa da dona Francisca, próximo ao bar. Ela veio falar comigo, eu disse que ela chamasse a polícia, porque se ele havia feito isso, era caso de polícia, que chamasse a polícia, que eu não ia me envolver. Depois disso, ela foi no bar. Quando chegou no bar, tá lá o Raimundo para esclarecer e confirmar o que eu estou dizendo. Chegou no bar, ela foi agredida pelo senhor Chico, que passou a agredir de chute, pontapé e puxando os cabelos. E ela se defendeu, dando também uns tapas nele. E o que ocorreu, na verdade, lá, tá lá o Raimundo para comprovar, foi apenas troca de tapas, nada mais do que isso. Nada mais do que isso, não passou disso. Ele continuou bebendo lá normalmente. Como bebeu muito, dormiu lá no bar do Raimundo e saiu pela manhã sem problema nenhum. Sábado pela manhã, ele esteve conversando com o Paulo, que trabalha na casa do prefeito, e o senhor Monga, vereador, aqui na prefeitura antiga, já meio embriagado, e falou para eles que já tinha bebido ontem, que ia beber mais. E parece que dali ele saiu para o ponto da picanha. Onde, não sei por que motivo, ocorreu uma agressão de dois rapazes que dizem, que eu ouvi dizer, que são da Lagoa, que deram uma surra grande nele. E depois disso ele foi para o hospital. Inclusive, quando foi atendido no hospital, ele falou para as pessoas que o atenderam que tinha sido agredido pelos dois rapazes. Agora, a senhora Edith anda postando nas redes sociais uma acusação grave contra uma pessoa que é inocente, a dona Edith cometendo crime de calúnia, cometendo crime de ameaça, pois ameaçou fazer justiça com as próprias mãos, e ainda passa na rua agredindo essa senhora. Ela procure, eu já mandei, ela não é minha amiga na rede social, mas já mandei uma mensagem, que ela procurasse se informar das verdades dos fatos, para não andar caluniando, cometendo crime. Ela está cometendo crime de ameaça, crime de calúnia, e ainda pode ser responsabilizada civilmente pelo dano moral que ela está causando a essa pessoa. Doutor Alfredo, essas duas pessoas do hospital são provas importantes neste caso. Essas pessoas confirmam a sua história? Onde o seu Chico foi atendido? Eu acredito que sim, que eu inclusive aconselhei que ela procurasse se informar direitinho, que fosse no hospital, que essas pessoas que atenderam, segundo informações que eu tenho, que ele disse que tinha sido agredido. E também tem o pessoal do Ponto da Picanha, sabe, exatamente, eles viram, ele apanhou, a coisa foi pública, e dizem que são esses dois rapazes da Lagoa. Independente disso, a pessoa que realmente presenciou tudo, a troca de tapa, é o Raimundo aqui do bar, que as pessoas se informem e não fiquem com essa agressão, com agressão, com ameaça, com esse tipo de coisa. Muito bem, doutor Alfredo, aqui conversar com a Francisca Ribeiro de Lima. Dona Francisca, quanto tempo a senhora convivia com o seu Chico? Tava uns 5 meses que eu já tinha amizade com ele, mas nada... De convivência? Assim. Não, era convivência com ele assim na minha casa, não, era só mesmo se encontrava por a rua. Morando? Não, nunca morava juntos? Não, nunca morei com ele, não. E o que foi que aconteceu de desentendimento entre vocês, que chegaram às vias de fato? É porque justamente eu disse a ele que, exatamente, o doutor disse que não queria ele na casa dele, eu fui falar pra ele que não dava mais certo eu ficar com ele, e ele disse que ainda até ameaçou no bar que se eu não ficasse com ele, eu também não ia ficar com ninguém. Aí foi justamente
nesse horário que eu fui lá, quando eu cheguei, ele me agrediu e eu só me defendi também. Ele passou a agredir fisicamente? Ele me chutou, puxando seu cabelo? Ele me chutou e me deu não sei quantos chutes, me puxou pelos cabelos e me jogou no centro de vassoura que tem lá no bar do homem. E eu me levantei do chão, implantei a mão na cara dele e pronto. E essa história de que a senhora teria o agredido com um banco de madeira, com um tamborete? Não agredi. Batido muito forte no abdômen dele, na barriga dele? Não foi verdade, porque o dono do bar estava lá. O dono do bar viu tudo o que aconteceu. Inclusive, ele já falou, se for o caso de qualquer depoimento aí, tu precisar de mim, tu vem que eu contar a história. Mas não teve banco nenhum, não teve pau, nada, só na mão mesmo. E por que a senhora acha que surgiu essa história? Por que surgiu esse a tipo história, de acusação aí? Não sei por quê. É porque já tinham me visto este barraco aí com ele, comigo, né? Aí botaram a culpa pra cima de mim. Mas a história foi essa. Mas será se ele mesmo disse isso antes de morrer, o seu Chico? Será se ele mesmo disse isso para revoltado com raiva? Não sei. Para lhe incriminar alguma coisa desse tipo? Não sei. Não sei se ele disse isso. Foi na quinta-feira que eu preguei a briga com ele, mas de tapa. Aí quando foi na sexta-feira, eu tava no mesmo barzinho bebendo de novo na sexta, a boca da noite, 6h30, eu fui de novo pro mesmo bar. E ele veio às 6h30 de moto, mas o filho dele da Serra. Bonzinho. E desceu pra rua, pronto. E lá nessa rua onde pode ter acontecido essa agressão que teve como consequência a morte dele? Por Como é que você ficou sabendo, né? Inclusive, eu nem estava sabendo que quem me ligou foi a Vanusa do Cafute, perguntando se eu estava sabendo do Chico Alberto que tinham matado. Ela entrou no Face da minha menina e perguntou: Francisca, tu tá sabendo que mataram o Chico Alberto? Eu digo: não, Vanusa, eu não tô sabendo. Aí ela falou: pois aqui, vou postar aqui que diz que mataram ele. E eu digo: vale, mulher, mataram? Eu não tô sabendo não, que ontem mesmo eu tive com ele aqui no Alto da Beinha, aqui no bar do Raimundo. E aí o que ela comentou foi só isso. Aí eu fui me informar com a minha amiga Zezé. Aí ela disse a mesma coisa: Francisca, estão dizendo que mataram o Chico Alberto e estão dizendo que foi tu que matou ele no bar do Raimundo. E eu digo: eu não matei ele no bar de Raimundo, porque se eu tivesse matado ele tinha morrido, era no mesmo dia, não foi morrer no sábado não. Aí a história foi essa. E como é que a senhora está encarando toda essa acusação aí? Como é que está sendo? A minha consciência está limpa porque eu não fiz isso com ele, né? A minha consciência está limpa. Agora é ver quem tá falando, tem que ter prova, né? Pra chegar da verdade. A verdade sempre não aparece. Então eu tô aqui na minha, eu tô esperando chegar a verdade, porque então a mulher dele tá me acusando de uma coisa que eu não fiz, e todo mundo ali no alto sabe disso, que a única coisa que houve foi essa briga com ele, mas na mão não teve nada demais. A senhora tem várias testemunhas a seu favor? Tenho. Se for chamada, a senhora sabe que tem um boletim de ocorrência, né, citando a senhora. Não, no momento... Se for chamada, notificada... No momento, tem o seu Severino, que mora no Maltão, da Beinha. O seu Severino foi o único que disse: Francisco, esse cara não podia fazer isso com você, que ele tá lhe agredindo demais, eu só não vou entrar no meio porque eu não estou bêbado, se eu te receber, quem ia quebrar a cara dele era eu. E eu digo: seu Severino, você não se meta, fique na sua aí, que com o seu Chico eu resolvo. Aí ele se emendou comigo e puxou meus cabelos e me jogou no chão, e o dono do bar, ele tava ali na mesa, disse: eu não vou me meter, que isso aí são briga de casal. E não se meteu. Mas o Raimundo e o seu Severino e outras pessoas, o seu Moacir também, viu tudo, o Paulo, tem um bocado de gente, se for preciso... Depois disso não teve outra briga? Não. Depois disso eu peguei, ele não me devolveu o meu cachimbo da minha moto. Falei com o doutor Alfredo, como ele falou, ele não devolveu, ele disse não ia me dar. Aí o meu amigo foi lá, pegou o cachimbo, quando pegou, eu só fiz botar na moto e saí, fui pra rua e ele ficou num bar bebendo. Pronto, foi isso. Muito bem, doutor Alfredo, o senhor como advogado aqui da dona Francisca Ribeiro, não só como uma palavra de advogado, mas como conhecimento da causa, o senhor afirma que uma pessoa está sendo acusada inocentemente? Inocentemente. Eu tenho a mais absoluta certeza, porque eu estava no local. Coincidentemente eu estava no local, sei de todos os fatos, e tem todas as pessoas, né, como a pessoa do bar, que foi quem assistiu, que estava lá dentro e viu, e não houve nada mais do que troca de tapas, porque ela foi agredida pelo seu Chico. Eu pessoalmente disse para o seu Chico que não queria ele na casa das minhas filhas, que se ele quisesse viver com ela, podia ajeitar uma casa, esse negócio. E ele infelizmente continuava frequentando. Então tudo que se falou é a mais deslavada mentira, sabe, se cometendo um crime e prejudicando uma família. O senhor tem filhos com ela, né? Tenho 2 filhos. Tem a Thalita e a Tainá, são minhas filhas. Mas aí o lado pessoal não tá... Não tem nada de lado pessoal. Porque tanto que no caso do cachimbo da moto eu não me envolvi. Mandei que chamasse
chamasse a polícia, que é porque eu não quero me envolver nos problemas dela. Agora, num caso como esse, numa tremenda injustiça, em que eu vi, eu participei, né, e sei o que ela está passando por isso, eu vou defendê-la no que for preciso. E é importante a integridade física dela, né? Com certeza, que está correndo risco, porque está sendo, agora mesmo, há pouco tempo, né, foi agredida por a dona Edith, né, foi agredida, e essa ameaça que tem, que vão fazer justiça com as próprias mãos. Que, inclusive, na mensagem eu já disse, que ocorrer com a dona Francisca, eles serão responsabilizados, ela e filhos. Muito bem, então, doutor Alfredo, mais algum detalhe, mais alguma consideração, doutor Alfredo? Não, muito obrigado, agradeço a Rádio Regional, agradeço a você, Chico Zé e o Hélio, né, por o espaço. Repórter 1520, Francisco José.